sentar no seu lugar, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Levanta a sua mão para o alto, ou melhor, coloca no seu coração e fala comigo: Espírito Santo, eu abro o meu coração para receber a tua palavra nesta manhã, e que esta palavra venha ter o poder de mudar a minha vida, a minha história. Aleluia. Você que crê, aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Abra a sua boca. Aleluia, Jesus. E diga que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Deus. Nós estamos vivendo um mês muito especial, que é o mês do jubileu. Amém? Onde Deus, de uma forma maravilhosa, tem separado uma unção especial para derramar sobre a igreja e sobre o seu povo. Nós estamos acompanhando aqui durante este mês, e esta aqui é a última semana deste mês do jubileu, e nós estamos vendo como Deus tem tratado a igreja, como Deus tem derramado a sua unção. A pastora Flávia pregou aqui no domingo passado, no culto da manhã, sobre as 3 unções do jubileu. Então o jubileu, ele traz em si uma unção sobrenatural sobre a igreja. Repita, o jubileu traz uma unção sobrenatural sobre o povo de Deus. Aleluia. Jubileu, ele tem um significado especial de perdão. Amém? Como nós aprendemos aqui no domingo passado, no jubileu, todos os escravos, eles eram libertos. Aquele que tinha uma dívida, essa dívida era perdoada. Então o jubileu, ele traz um significado muito importante de perdão. Ele traz sobre si algo espiritual muito forte no que diz respeito ao conserto. Ele traz sobre si algo muito forte no que diz respeito à misericórdia de Deus sobre o seu povo. O jubileu, ele traz algo especial, em que Deus vem falando no meu coração e continua falando fervorosamente. Repita comigo: jubileu é o recomeço, jubileu é a renovação. Então eu não sei o que você tem passado, eu não sei
O homem não criou o calendário. Ele pode ter organizado o calendário, mas o próprio calendário, a própria contagem dos dias, ele traz sobre si essa unção do recomeço. Aleluia. Veja bem, quando Deus ele criou o céu e a terra, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 4 e 5. Gênesis capítulo 1, versículo 4 e 5. Apenas para nós entendermos como é espiritual o que nós vamos falar e tratar aqui nesta manhã. Assim diz a palavra de Deus: viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas, e chamou Deus a luz dia e as trevas noite, e houve tarde e manhã o primeiro dia. Quem criou o dia? Deus. Quem instituiu dia? Deus. Agora veja bem como é profundo isso. Sempre quando na contagem dos dias que Deus criou, que a rotação que a Terra faz sobre o seu eixo, que dá 24 horas, a contagem dos dias, a virada do dia, sempre há um recomeço. Cada manhã é um recomeço da minha história e da sua história. Aleluia. E Deus fala lá no Salmo 35: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem no amanhecer. Aleluia, Pai. Cada manhã na minha vida é um início, é uma história. Amém? Olha como é profundo. A semana também é o fim de um ciclo. Nós estamos aqui hoje, no primeiro dia da semana. Talvez você tenha uma semana difícil, mas em cima disso que Deus deixou para nós nos renovamos, nós temos a esperança que nós estamos iniciando novamente mais uma semana, e uma semana de vitória, uma semana de bênção, e nós cremos o quê? Que nós vamos ter a bênção de Deus nessa semana. Se ontem foi luta, se ontem eu chorei, se ontem eu caí, se ontem eu fui derrotado, eu creio que amanhã eu vou ser vitorioso, que amanhã a vitória está sobre a minha vida. Aleluia, Pai. E Deus, isso é um princípio divino, o recomeço. Aí está, porque nós não somos frágeis, porque nós nunca seremos derrotados. Você nunca será derrotado. E o que Deus vai falar para nós é justamente isso, para nós atentarmos para isso, porque o diabo está dentro disso, ele vai estar querendo anular esta unção do recomeço, esta unção do renovo que Deus deixou para cada um. Então nós temos o dia, nós temos a semana, olha como Deus vai avançando. Depois Deus instituiu os meses, o ano, a década, os séculos, o milênio. E cada fim desse ciclo, o homem traz sobre si o que? Sobre si? Uma renovação sobre a sua vida. Né? Veja bem a magia da virada do ano. Isso é de Deus. Isso é para acabar com o diabo. O diabo, ele pode chegar diante de você, né? Você pode até cair, você pode até perder uma batalha, mas a guerra você nunca vai perder, porque você sempre vai levantar, você sempre vai recomeçar. Aleluia, Pai, aleluia, Jesus. Isso é muito forte. Se entrar dentro disso, é muito forte. Como Deus falou comigo sobre isso esta semana, o recomeço, como é forte, como Deus instituiu isso. Isso está dentro de nós. Isso quer dizer o seguinte, que você sempre vai recomeçar. O que diz que nunca vai existir um fim. Nunca vai existir um fim. Para nós entendermos como é que Deus ele pensa em cada detalhe, ele pensa em cada coisa, nada acontece por acaso, tudo foi formatado por Deus. Lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 22, versículo 13.
Olha o que Deus deixou no último capítulo da Bíblia para nós. Apocalipse 22, versículo 13 e 14. Olha o que Deus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, ou seja, eu sou o início e o fim da sua vida. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o início da sua vida e eu sou o fim da sua vida. E Deus não tem fim, meu amado. Então, a cada dia há esse recomeço. Aleluia. O primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida. Olha que interessante, para que tenha direito à árvore da vida. E o que levou o homem a cair? Foi justamente porque ele tomou posse da árvore da vida sem ter o direito. Então a redenção começa na árvore da vida. E ali, como já pensou que tinha acabado com tudo, Deus, Ele sempre tem, não existe fim, meu amado. Repita comigo, não existe um fim na minha vida. A palavra fim não existe. Amém? Não existe fim. Sempre há um recomeço. Mas o que o diabo faz? Ele coloca nós fazendo um culto ao fim. Nós sempre cultuamos o fim. Sempre ficamos presos no final. Ficamos presos a uma queda. Ficamos presos a uma perda. E ficamos presos ao fim de um relacionamento. Ficamos presos ao fim de uma história de uma empresa. E enquanto nós ficamos presos, o diabo ele consegue anular esse princípio de recomeço, esse princípio de início, porque nós ficamos fixos apenas naquilo que acabou e não percebemos o que Deus ele tem um novo ciclo na nossa vida. Amém? Olha para você ver. Jeremias, conhecido como um profeta chorão, ele estava vivendo um dos piores momentos da história de Israel, que foi o momento que foi decretado o fim da nação de Israel. Para toda aquela redondeza, a nação de Israel não existia mais. Aí Jeremias escreveu no livro de Lamentações, Jeremias capítulo 3, versículo 23: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam. Aleluia, aleluia. Era defunto para todo lado, era crianças mortas, era um filme de guerra ali. E quando Jeremias ele acordava de manhã e ele olhava, ele via ali o sol se levantar. Esse princípio do recomeço estava no espírito de Jeremias. Ele dizia: a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã, e eu creio que Israel não vai morrer. Aleluia, meu amado, aleluia. Esta é a unção do jubileu sobre a sua vida. Esta é a unção que Deus está trazendo sobre nós aqui nesta manhã. Amém? Se o seu relacionamento acabou, talvez você chegou aqui hoje, você foi demitido da sua empresa, você entrou por essas portas com o gosto do não amargo na sua garganta, e o diabo ele começa a cultuar esse sofrimento dentro do homem. Ele começa a cultuar esse sofrimento da perda. Talvez você sofreu uma perda muito forte, né? Mas o que Deus faz? Nós temos que cultuar, deixar o diabo cultuar essa perda. Mas o que? Mas saber que existe um renovo, existe um recomeço, existe uma renovação, né? É maravilhoso. Se nós formos parar para analisar a obra de
natureza, tudo aquilo que Deus criou. Não existe fim, está sempre renovando. Se renova no nascimento de uma criança, sempre é um renovo. Você vê as plantas, elas sempre estão se multiplicando. Isso é um princípio divino que está dentro de mim, dentro de você. Você não morre, eu não morro, eu não tenho fim. Eu estou sempre renovando. Eu estou sempre renovando. Às vezes o fim gera dor, às vezes o fim gera um sofrimento, mas esse sofrimento tem que estar dentro de nós o quê? Que vai haver um recomeço na minha vida. Sempre vai haver. Nunca vai existir um não na sua vida. Nunca vai existir uma pedra sobre a sua vida. Ela sempre vai ser removida. Sempre vai ser removida a pedra sobre a sua vida. E quando essa pedra é removida, aleluia, Deus ele vai ressuscitando aquilo que está morto. Deus vai ressuscitando aquilo que foi perdido, aquilo que foi roubado pelo diabo no passado. Deus traz a existência sobre a nossa vida. Aleluia, Pai. Então, qual que é a estratégia do diabo? Qual que é a estratégia do diabo? É fortalecer, é levar o foco para o fim. É o que restou para ele. Por quê? Porque Deus não nos criou frágil. Isso é um engano. Eu não sou fraco. Eu não sou uma fragilidade, né? É tanto que os demônios tremem diante de nós, como nós estamos debaixo da unção do Senhor Jesus. Então nós temos isso, nós somos, posso usar essa palavra, nós somos invencíveis. Enquanto eu saber lidar com as perdas, saber lidar com a queda, saber lidar com o fim, o diabo não consegue me vencer. Porque quando acontece um fim na sua vida, Deus já tem um começo, Deus já tem o início, e o início de Deus, ele é melhor. Amém? Salomão já dizia, né? Eu prefiro o fim do que ir numa casa de muito regozijo, porque quando chega o fim está anunciando. Repita comigo, o fim. Anuncia na minha vida uma nova história, um recomeço na minha vida. Amém? Então nós precisamos ver de forma diferente e anular essa estratégia do diabo. Já foi provado cientificamente que nós vivemos a maior parte do tempo pensando no passado. Mais de 60% do tempo da nossa vida nós ficamos pensando naquilo que nós fizemos, naquele trauma, aquela pessoa que te humilhou, aquela pessoa que te fez alguma coisa, ou aquela experiência mal sucedida. Então nós ficamos remoendo o passado a maior parte da nossa existência, e uma outra maior parte nós ficamos sempre pensando o que eu vou fazer amanhã, como é que vai ser a minha segunda-feira. Talvez você está aqui sentado, você está pensando no que você vai comer no almoço. Talvez as donas de casa estão aqui, está pensando, eu tenho que colocar água no arroz, vou colocar água no arroz, eu tenho que fazer isso. Os homens que estão aqui estão pensando, puxa vida, amanhã eu tenho que fazer uma visita, tenho que resolver alguma coisa, tenho que pagar uma conta. Então nós vivemos sempre assim. E eu existo aqui. A minha existência no presente. Eu não existo no passado, eu não existo no futuro, eu existo aqui e agora. E esse momento é o momento que Deus te separou para te abençoar. É o momento que Deus separou para renovar a sua mente, renovar a sua história. Aleluia. Repita comigo. Eu preciso cortar qualquer relação com o passado e com o fim, para liberar a novidade de Deus sobre a minha
história bíblica? A pastora pegou aqui na Santa Ceia sobre o Salmo 51, não é verdade? Quantos lembram? Amém. Davi, ele errou. Davi, ele pecou, ele caiu. Mas Davi, ele não cultuou a sua queda. Davi não deu chance para o diabo de jogar sobre ele o seu erro. Davi errou feio, errou. Ele reconheceu: Deus, eu errei feio, eu fiz o que é errado, mas Deus, eu estou aqui diante da tua presença, porque eu quero pedir perdão ao Senhor primeiramente, porque eu não pequei contra o homem, mas eu pequei contra o Senhor. Deus, eu quero que a partir de hoje o Senhor venha, Deus, criar em mim um coração reto e um espírito inabalável, para Deus nunca mais, ó Deus, eu vou errar novamente. E isso, meu amado, liberou sobre Davi o quê? Um recomeço, uma nova história, a renovação. O mundo não consegue entender isso. O perdão é o princípio do recomeço. O perdão de Deus é o princípio do recomeço. O que é que Deus fala? Filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecares, saibas que tem um advogado diante do Pai, que intercede por ti. Amém? Então, o próprio perdão, o mundo fala assim: fulano traficou, fulano usou droga, fulano fez isso, foi aquilo, virou crente e diz que é uma nova história. E é isso mesmo, o perdão, amado. O perdão é um símbolo de uma nova história, né? Olha para você ver o símbolo do recomeço. O próprio Cordeiro, quando o homem pecou, quando o homem caiu, Deus, ele providenciou para si um cordeiro que simbolizava o quê? O início na raça humana. Já estava profetizando o quê? A salvação do homem. Aí o homem, ele continuou, a geração de Adão, pecou tanto que Deus falou: eu vou tirar estes homens, vou matar todo mundo. Mas Deus olhou para a terra e viu Noé, um homem temente a Deus. E Deus fez o quê? Criou a arca. A arca é um símbolo de um recomeço na história da humanidade. Aí Deus, ele separou a nação de Israel, e a nação de Israel pecou, a nação de Israel virou escrava. Deus, ele institui, levanta Moisés e faz o que? Manda construir a arca da aliança. Agora, um dos símbolos mais fortes do recomeço, em que a igreja cristã ficou à mercê do diabo anos e anos, séculos e séculos, cultuando um fim, cultuando uma dor, cultuando um sofrimento, cultuando algo que dava dó, a cruz. Durante anos a igreja cristã cultuou a cruz como um fim, como uma morte. A morte é fim. E a igreja cristã cultuou como um fim o Cristo morto. Aí o Espírito Santo levanta um homem chamado Martim Lutero, e por meio deste homem levantou outros homens que trouxe a revelação. A cruz, ela está vazia. Jesus, ele ressuscitou. Aleluia, aleluia, Pai, aleluia. É a nossa maior garantia. A nossa maior garantia que as misericórdias do Senhor, né, ela se renova a cada manhã. A nossa maior garantia de que eu sempre terei a chance para recomeçar, que eu sempre terei a chance para iniciar novamente, é a cruz vazia, porque Jesus Cristo já está lá diante de Deus e liberou sobre nós essa unção e esse poder sobre a nossa vida. Amém? Olha outro símbolo do recomeço: o batismo. Batismo. Quando Nicodemo chegou para Jesus: Jesus, o que eu faço, Senhor, para herdar o reino do céu? Jesus falou: muito simples, você tem que começar novamente.
Você tem que nascer de novo, Nicodemos. É simples. Repita comigo, eu preciso recomeçar a cada dia, a cada instante, a cada momento. Eu preciso ter sobre a minha vida a unção, o recomeço, o renovo, a cada virar de um minuto, de uma hora, de um dia, de uma semana, de um mês, de uma década. Sempre eu vou recomeçar novamente. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Fica de pé rapidinho. Faz assim, sacode a poeira. Caiu? Sacode a poeira. Levanta. E vai trabalhar. E vai vencer. Vai recomeçar. Vai reconstruir novamente. Renovar. Amém? Pode acertar novamente. Já estamos terminando. Aleluia. Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, o Senhor Jesus diz o seguinte para você que está achando que a sua história chegou no fim, para você que está aqui e o diabo está trabalhando na sua mente dizendo: chegou o seu fim, acabou, não existe mais, acabou o seu emprego, acabou a sua vida profissional. O Senhor Jesus diz o seguinte, Apocalipse capítulo 21, versículo 5: eis que faço nova todas as coisas. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Olhando por essa ótica, a batalha torna desigual entre nós e o diabo. É desigual. É muito desigual do nosso lado. Porque ele nunca vai conseguir nos derrotar. Se nós estivermos vivendo esse princípio que é liderado sobre a unção do jubileu, esse princípio espiritual de recomeçar novamente, de iniciar sempre, de sempre recomeçar uma nova história, não adianta. Você já viu aquele boneco bobo? Você bate, ele cai e levanta. Você bate, cai e levanta. É assim que Deus me fez. É assim que Deus te fez. O diabo pode te bater, mas ele não vai te derrotar. Amém? Ele não vai te derrotar. Nós já estamos finalizando. Repita comigo: jubileu é perdão. Jubileu é conserto. Jubileu é arrependimento. Jubileu é renovo. Amém? Fique de pé no seu lugar. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. E você vai liberar aí agora no mundo espiritual. Libera agora tudo aquilo que está travando o início de uma nova história na sua vida. Deus, Ele libera a palavra, que é um instrumento espiritual para nos libertar. Mas para que essa unção venha sobre a minha vida, venha sobre a sua vida, você precisa fazer como Davi. Pai, eu peguei. Pai, eu errei mesmo. Mas, Senhor, eu quero ser coberto pela esta unção de misericórdia, Senhor. Essa misericórdia que renova a cada manhã. Ó Deus, essa unção que ela se multiplica
esse trauma, aquela perda que você não consegue aceitar, talvez o fim de um relacionamento, talvez você foi humilhado naquela empresa, você foi demitido injustamente, aquele homem, aquele rapaz, aquela moça fez hora com a sua cara, brigou com o seu sentimento. Desde então você não consegue mais amar ninguém, você não consegue liberar o amor para outras pessoas. Aquela perda que tem trazido apenas dor sobre a sua vida e tem impedido você de enxergar o recomeço de uma nova história, tem pedido você de usufruir do maná de Deus. Aleluia! Vai liberando aí agora, meu amado, porque a sua história não pode continuar mais a mesma. A virada do seu dia, as misericórdias do Senhor, elas vão te alcançar. Por mais difícil que seja este recomeço, você já foi criado para recomeçar. Você foi criado para iniciar a cada manhã, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu clamo ao Senhor, ó Pai, nesta manhã, que o Senhor venha liberar sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, essa unção que está impregnada, Senhor, no jubileu. Essa unção que está impregnada, meu Pai. Deus, libera sobre a nossa vida. E tudo aquilo que está impedindo, ó Pai, o teu filho e a tua filha de recomeçar. Deus, que venha ser destruído agora pelo poder da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. E você que recebe a solução, louve ao Senhor.